Olá, olá, olá! Estamos começando mais um episódio do videocast Os Bons Companheiros. Meu nome é Fernando Imperator e hoje vamos falar sobre Her, o filme Ela. O filme de Spike Jonze, que você pode ter visto outros filmes dele, Onde Viviam os Monstros, Quero Ser John Malkovich. Temos como protagonista Joaquin Phoenix. Em 2010, 2011, não sei, teve uma piração que ele virou um personagem, né? Ele resolveu viver como um personagem durante um ano, fez um documentário meio que mostrando essa vida dele de maluquice, envolvimento com drogas e querendo mudar de carreira, desistiu de ser ator e virou rapper. E foi meio que uma estratégia de marketing assim, mas ao mesmo tempo foi um grande exercício dele como ator. Ele voltou depois disso como assim, um ator muito melhorado, né? Ele já não era um ator ruim antes, mas ele fez O Mestre esse último ano, que putz, ele meio que mostrou que ele tá um ator hoje em dia no nível Daniel Day-Lewis, assim. E nesse filme não é diferente, assim, ele leva o filme praticamente sozinho, ele conversando com ela, né, o computador, que tem a voz de Scarlett Johansson. O ideal seria se você não soubesse disso, porque seria mais interessante se ela fosse uma voz mais impessoal, porque sabendo que ela é a voz da Scarlett Johansson, você imagina a Scarlett Johansson na sua cabeça, né, isso tira um pouco da... Eu não sei, eu creio que os computadores, por exemplo, eu assisti Moon, né, Lunar, o computador é feito pelo Kevin Spacey. Quando eu assisti eu não sabia e não reconhecia a voz, então acaba sendo uma coisa totalmente diferente, assim, a imagem do personagem que você forma na cabeça, e nesse caso também seria melhor se não fosse talvez alguém famosa, uma atriz famosa, né, mas a Scarlett está muito bem no papel, e é um computador diferente, porque é um computador que tem todas as nuances de sentimento, né, ela usa a palavra sentir muito, ela fala... Eu sinto que você está um pouco triste, ou eu sinto que você está mentindo. Sabe, a antropoformização total do sistema operacional. E eles trabalham nessa relação de, enfim. Ele começa a ter um caso com, né, um relacionamento afetivo com o computador, e o filme todo é um ensaio sobre isso, né, sobre como seriam esses relacionamentos, como a sociedade agiria, assim, seus amigos acham que você está ficando maluco, ou aceitam numa boa, todo mundo está fazendo isso ou não, até onde as necessidades do humano e as necessidades do computador, porque ela também tem a personalidade dela e ela evolui como personagem ao longo do filme, como trabalhar essas duas coisas assim. E isso tudo é trabalhado de uma forma muito, muito bacana, muito orgânica, assim, sem muitos exageros, né? E assim, pessoas diferentes, personagens diferentes lidando com isso diferente. E é meio que uma reflexão do futuro, mas ao mesmo tempo do presente, né? Porque você vê ele andando na rua conversando porque o computador agora, né? Você conversa com ele, conversando com o sistema operacional no meio da rua, e todo mundo meio que olhando pro celular também, conversando sozinho, falando sozinho e tal. Então você vê que hoje isso já acontece, né, de certa forma. O computador, o smartphone, por exemplo, ele é uma terapia contra a ansiedade, contra a solidão, né, que se você... Eu vou fazer aqui um exercício, você aí que tem smartphone. Se eu tirar o seu smartphone e falar, te devolvo amanhã, e você ficar sem celular, o seu dia vai ser muito diferente, né? E talvez você tenha até sintomas de, sei lá, ansiedade, síndrome do pânico, qualquer coisa do tipo. Você se sente, né, colocar a mão no bolso assim, não sentir nada, você fica em pânico. E isso acontece hoje. Você imagina no futuro, onde tudo vai ser muito mais conectado, os computadores parecem mais com pessoas e acabam virando seu amigo, né? Quem conhece profundamente, ele lê seus e-mails, ele aprende seu tom de voz quando você está triste, quando você não está. Às vezes ele preenche você de certa forma como o outro ser humano não conseguiria. É bacana como esse tipo de relacionamento se acontece, mas ao mesmo tempo o sistema operacional não é um sistema programado para satisfazer suas necessidades. Então ela tem as próprias necessidades dela e ela ao mesmo tempo começa a evoluir, começa a ter outros interesses que não relacionamentos com humanos, né? E se comunicar de formas que os humanos não conseguem. É bem bacana como ela mostra essas inseguranças. Eu não tenho corpo, eu não sou boa o suficiente e tal. E isso vai meio que se revertendo, né? Porque o ser humano também tem as suas limitações e até onde ele consegue ser interessante o suficiente para ela, enfim. E o Theodore, né, que é o personagem principal, até a profissão dele é uma profissão muito estranha, assim, ele escreve cartas para outras pessoas em nome das pessoas. Então, por exemplo, eu tenho um filho que passou na faculdade, eu vou contratar o serviço da empresa para escrever uma carta como se fosse eu. Você já vê que os relacionamentos já estão de certa forma artificiais, né? Até as coisas simples, mandar uma carta ou
um contato normal você pode terceirizar, isso é considerado normal, assim, em nenhum momento isso é questionado durante o filme. Uma coisa muito bacana é que o estilo do filme ele tem uma personalidade muito própria, né? As cores primárias que o diretor usa o tempo todo, então vermelho, azul, amarelo, geralmente a cor da camisa dele combinando com o fundo, né? Ou com a decoração em si. Então você vê como a direção de arte, né? Hoje também conhecido no Oscar como Production Design. Qual a identidade do filme como um todo, assim, como ele se parece e tal. Isso é muito bacana, porque no cinema, se você for pensar, é tudo muito pensado, né? A gente imagina que um filme, ele tem camadas escondidas atrás dele, que a maioria das pessoas presta atenção no roteiro, na atuação. Existe muito mais do que isso. Então, todo o design de produção, ele tá ali por algum motivo. Ele tem que refletir o personagem, porque o cinema é uma mídia econômica. Ele tem que te falar muita coisa em 2 horas, e às vezes não é mais fácil mostrar o personagem pelo ambiente dele, pela roupa que ele veste, pelo cenário e tudo mais. E esse filme faz uma coisa muito bonita nesse sentido. Uma palavra recorrente nesse filme é confuso, né? As pessoas estão muito confusas, parece que a sociedade está muito confusa, e você fica confuso. Tudo isso que é novo, né? Se você pensar o tanto de tempo que os humanos existem no planeta, e quão nova é essa relação com a tecnologia, realmente está todo mundo confuso. Ninguém entende quais são as regras sociais para você namorar o seu sistema operacional, sabe? Ou se aceita socialmente, o que seus amigos acham, como é construída essa relação e o sexo, como é que fica, né? Então é tudo muito experimental, assim, tudo muito confuso. Isso reflete um pouco o jeito como a sociedade é hoje, né? As pessoas têm hoje uma liberdade que talvez nossos pais, nossos avós não tiveram, de tempo e possibilidades e conhecer o mundo, de conversa com pessoas totalmente diferentes e de outros universos, assim. E como é que você administra toda essa liberdade, né? Inclusive tem um filme, Beginners, que o personagem do Ewan McGregor, ele resume numa frase muito boa. Ele fala assim: a nossa boa sorte nos trouxe uma tristeza que nossos pais nunca tiveram tempo de sentir. Então hoje a gente tem essa possibilidade e a liberdade de fazer tudo, mas está todo mundo confuso com o que fazer com o seu tempo e como as relações funcionam, né? Antes era muito fácil, o homem trabalhava, a mulher ficava em casa, então agora como é que você administra essas coisas todas e enfim. Resumindo, é um filme sensível, um filme legal de assistir, um filme interessante, né? A atuação muito boa e levanta questões legais, direção de arte é ótima. Se esse é o primeiro vídeo aqui no canal, você pode se inscrever aqui e saber de todos os próximos vídeos para ser sempre avisado. Nosso Facebook, facebook.com/, os bons companheiros, lá tem making off, promoções e tudo mais sobre esse canal, e também você vai ser avisado quando tiver alguma novidade. Você também pode seguir a gente no Twitter, @cinemaobc, e agora também estamos no iTunes como podcast, então você pode ouvir esses episódios em vez de assistir, né? Todos os episódios em vídeo no YouTube também estão disponíveis em áudio no iTunes e em todos os programas de podcast que tem por aí, Stitcher Radio, todos os apps de Android, Windows Phone, menos BlackBerry, que a gente não conseguiu chegar até ele. E é isso. Ao assistir bons filmes, que seja com bons companheiros. Tchau!